E já agora também podemos tocar o outro ponto que bem há pouco tempo esteve Sim. à baila, não é? Então. Que é o direito à vida, não é? O direito à vida. Numa altura em que se falou tanto da Certo. eutanásia e de tudo o que isso envolve, qual é o teu ponto de vista em relação a esse tema? Eu tive uma amiga minha do meu grupo de jovens, isto aqui eu já estou a falar como Filipa, não presidente da associação, mas Filipa. A Filipa, não é? Então tive uma amiga minha no grupo de jovens que me disse assim: eu não te preciso perguntar qual é que é a tua opinião sobre a eutanásia, basta ir ao teu feed de Facebook que toda a gente percebe qual é que é a tua opinião sobre a eutanásia. Eu sou um bocado também... Também foste abordada por muita gente ou não? Por causa da tua opinião? No grupo de jovens, sim. Mas Foi no Facebook, não? No Facebook, para algumas pessoas, claro. Se uma pessoa vai para a praça pública, sujeita-se, não é? Não que eu dê muita resposta, porque acho que essas questões não podem ser discutidas no Facebook. Acho que o Facebook acaba por ser... O Facebook ou outro tipo de redes acaba por ser um canal para se lançar ideias e se perceber... Lançar pensamentos, para levar a reflexão, mas não ter uma discussão acesa sobre isso. Acho que isso não é benéfico para... Não é benéfico. Mas sim. E então, nós no nosso grupo de jovens... discutimos este assunto da eutanásia porque fizemos uma iniciativa para a comunidade para discutir este assunto e então eu tive que dizer a minha opinião. A minha opinião é clara, eu sou a favor da vida, seja ela em que condição for. E eu sei que isto agora pode gerar discussão, mas esta é a minha opinião. Eu sou a favor da vida, ponto. Seja ela em que condição for. E em que é que baseias, em que é que fundamentas essa tua opinião? Essa é a minha opinião. Primeiro, porque considero que a vida é um dom que Deus nos deu, é algo que nos foi dado, e como tal, acho que nós, dentro da nossa liberdade pessoal, escolhermos não escolhermos a vida, acaba por ser um desrespeito àquilo que nos foi dado. Não sei se Mas então acaba por ser mais uma ligação àquilo que tu foste recebendo como ensinamento católico, ou achas que consegues conciliar as duas coisas, a vida humana e o ensinamento? Acho que consigo conciliar as duas coisas. É porque é a vida. E quando falamos em vida, se falamos na eutanásia, claro que falamos na nossa própria vida. E é uma decisão pessoal, mas não passa só por ser uma decisão pessoal. Quando falamos em eutanásia, fala-se pelo menos da decisão de duas pessoas, ou da ação de duas pessoas, porque ok, a decisão é da pessoa, de pôr fim à sua própria vida, mas quem vai adotar o procedimento de me matar é o médico. Portanto, eu estou a envolver uma terceira pessoa naquela que foi a minha decisão pessoal. E para mim isso é básico. Eu não vou falar do suicídio, porque o suicídio sim é uma decisão pessoal da pessoa e fica, não é? E portanto é da própria pessoa. Eu falo da eutanásia e insurjo-me contra a eutanásia precisamente neste aspecto, que é, e foi isto que nós concluímos também no nosso debate que fizemos, que é: nós não vivemos numa ilha. A decisão que nós estamos a tomar sobre a eutanásia, eu se quero decidir morrer, eu mato-me. Mas eu se quero decidir morrer através da eutanásia, vou estar a envolver uma terceira pessoa naquela que é uma decisão minha. E portanto acabo por comprometer a ação da outra pessoa. Não sei se me faço Sim, mas entender. Então, por exemplo, num estado de desespero, de alguém que esteja a sofrer bastante, promoves o suicídio e não a eutanásia? Não, promovo o atenuar o sofrimento do outro. Que eu acho que o foco deve estar aí. Nós em Portugal temos muitas debilidades no que diz respeito ao sistema de cuidados paliativos. Não podemos dizer que a maior parte da população tem acesso aos cuidados paliativos, porque não tem. E só numa fase final de vida ou de doença terminal é que nós temos acesso aos cuidados paliativos, quando os cuidados paliativos são muito mais do que isso. Podem surgir quando uma pessoa tem uma doença crónica, por exemplo. E eu acho que a falta de investimento que há nos cuidados paliativos não pode dar espaço para que se discuta num país como o nosso a eutanásia. Porque nós primeiro temos Exatamente, nós primeiro temos que oferecer soluções, temos que estar próximos do sofrimento do outro. E eu acho que nós, enquanto seres humanos, temos muita dificuldade em lidar com o sofrimento, com o nosso e com o dos outros. E acho que o desafio grande está aí. Não é dar a escolher à pessoa que numa situação de desespero escolhe morrer e dar-lhe essa opção. Não, eu acho que a opção está em diminuir o teu sofrimento ao máximo, seja por eu estar presente, seja por encontrarmos outras alternativas. Porquê? Porque é o respeito pela vida. É tu estás aqui e tu, enquanto ser humano, eu tenho respeito pela tua vida. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que tu estejas bem. Eu acho que a alternativa tem que ser sempre essa. Mas depois no grupo de jovens colocavam-me todos os cenários possíveis. Não sei se os vais colocar. Não é a nível de cenários, é mais perceber. Eu percebo o ponto de vista e concordo, realmente não temos grandes condições e a oferta de cuidados paliativos não é muita. Sim. Aliás, durante essa discussão no debate surgiu que existem
milhares de pessoas que não têm acesso a esses cuidados. Mas, acima de tudo, e agora perdi-me no pensamento do que eu te queria colocar, que, os cuidados paliativos conseguem atenuar todo o tipo de dor? Não, mas aqui também entra a Eu estou a forma fazer como... advogado do diabo, Claro não que sei sim. se já percebeste. Já Deu para entender, suspeito. não é? Sim. Mas eu acho que aqui também entra a forma como cada um lida com a dor não é o simbolismo. Está-me a faltar a palavra. Desculpa, está-me a faltar a palavra. O sentido que damos à dor. Nós, cristãos, sabemos que a questão do sofrimento, a questão da dor, tem uma determinada linha e sabemos que é algo parte integrante da vida. Mas nós, enquanto não sendo cristãos, também sabemos que, assim como se nasce, se morre. Assim como se está bem, está-se mal. E eu acho que aqui o que muda é o que é que nós fazemos, de que forma é que nós lidamos quando estamos mal. E acho que isso também tem que ser cada vez mais trabalhado, que é, nós só aceitamos uma vida que seja boa, nós só aceitamos uma vida sem sofrimento, sem as partes más. E se calhar não tem que ser tanto assim, porque a vida em si tem tudo. Nós para não termos sofrimento, tem que haver a parte de sofrimento. E como é que tu lidas com o sofrimento? Porque é como nós pensarmos na questão da deficiência. De eu estar grávida, por exemplo, saber que vou ter uma criança com deficiência, aborto ou não aborto? Há muitos casos agora, principalmente no síndrome de Down, existem milhares de abortos agora em relação a isso. Não é? Por acaso é verdade. E eu coloco aqui a questão, uma vida de uma pessoa com deficiência tem menos valor do que a minha vida que não tenho nenhuma deficiência? Não. Não é? Não. Vou só voltar ao início, que eu entretanto a ouvir. Preciso de contexto. Sempre. Também não posso generalizar. Mais uma vez, não posso generalizar. Decisão, eu acho que o contexto, principalmente familiar, acho que influencia muito. Isto é, o acompanhamento que tu tens ou não da pessoa faz com que ela queira ou não desistir da vida. Isso é que isto faz não sentido. Só, novamente, preciso do contexto. A pessoa tem na mesma o direito à escolha, porque tem. Será que tem? Dependendo do estado, tem que ser. Mas aí será que deve ter, uma vez que envolve uma terceira pessoa? É essa a questão que me coloca. Lá está. A terceira pessoa é que pode causar mais questões. No entanto, se uma pessoa quer ou não viver, a escolha é dela. Isso é, sem dúvida. Porque se ela quer morrer, se não o deixam fazer no hospital em segurança, vai fazê-lo na linha do metro, a incomodar e a fazer uma série de coisas. Se calhar incomodar não é a palavra certa, mas a fazer uma coisa muito mais barbárica, não segura para as pessoas em redor, porque uma pessoa a tirar-se para uma linha do metro, a pessoa teve o que quis, que foi morrer, mas se calhar atrás o metro travou e teve um descarrilamento e matou mais 2 ou 3. Ou mandou-se de um prédio e caiu em cima de um autocarro, ou o que seja. Acho que o direito de escolher deve ser da pessoa, envolvendo a terceira pessoa. A terceira pessoa realmente envolve umas questões de quem, como e com que regulamentação, com que premissa, porque a forma como o faz, primeiro quem é que o faz e porque é que é essa pessoa a fazer e como é que o faz e que consequências é que tem. Mas para mim as questões estão todas na terceira pessoa. A primeira pessoa que quer ou não fazer alguma coisa, após uma avaliação do seu estado mental, deve ser final. Porque da mesma forma que é egoísta não querer a vida, é egoísta não deixar alguém que não quer a vida morrer. Claro. É a minha opinião. Mas envolvendo uma terceira pessoa, para mim é muito claro. Lá está. A questão é a única questão que envolve debate, na minha opinião, é a terceira pessoa. Porque obrigar alguém que não tem nada a ver com o assunto a matar uma pessoa, isso marca. É o que eu acho. Sim, e no debate que nós tivemos, uma questão também que foi referida, até foi um exemplo de uma médica que esteve lá presente e que é neste momento a Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, disse-nos que conheceu um caso de uma pessoa que queria morrer,
aliás, nem foi ela que disse, foi numa notícia que eu li, depois desculpem, confundo a informação, foi numa notícia que eu li, de uma pessoa que queria morrer e que depois, e disse convictamente que queria, porque já não aguentava mais, era a decisão dela que queria morrer, porque estava em pleno sofrimento, e depois houve um reajuste de medicação e a pessoa disse, eu não quero morrer, eu nem sei porque é que disse aquilo, eu estava muito em sofrimento, mas eu não quero morrer. E eu acho que aquilo que leva uma pessoa a querer morrer é o sofrimento que a doença traz e é também a falta de recursos que a pessoa tem para lidar com a situação em que está, seja porque está em sofrimento, seja porque está cada vez mais limitada na sua vida. E portanto eu acho que isto novamente remete para a pessoa e para os recursos, que se ela não tem nela própria para lidar com essa condição, à volta, aquilo que a envolve deve oferecer esses recursos. E eu acho que só conseguirei discutir a questão da eutanásia, eu sou de ideias fixas, mas nem tanto. Eu acho que só conseguirei discutir novamente a questão da eutanásia. Acho que só será correto da nossa parte fazê-lo quando efetivamente nós tivermos um sistema de saúde que responde às pessoas em pleno. Enquanto não responder, é uma discussão política e, neste caso, é uma discussão que até teve está-me a faltar o termo, novamente, que teve aqui algum interesse por parte dos partidos em levar este tema à discussão e que não foi aprovado em Parlamento, mas que agora vai servir de bandeira política para as próximas eleições. E, portanto, acho que isto é brincar com a vida das pessoas. Sim. Há questões muito mais pertinentes para discutir agora, em vida, com as pessoas que estão vivas. E de forma mais cuidada também. Claro, não é num debate de 2 semanas e que depois nunca mais falou sobre o assunto. Certo. Não é? E nunca mais resolveu nada. Sim. Queres adicionar? Não, penso que a Filipa foi clara, não é? Sim, na sua opinião. Em tudo aquilo que disse. Então, posso fazer assim umas perguntinhas para aligerar o ambiente, que isto já está muito pesado. Se ela aceitar. São temas assim grandes. Vamos-te deixar assim um bocadinho sem chão. Tenho 2 perguntas. Pode envolver papaias. Cuidado. Não vai envolver papaias. Numa bolacha, qual é a parte mais importante que uma bolacha tem que ter? É só essa a pergunta? É a primeira pergunta. Eu disse no início que gostava muito de estrutura. Isto não é estrutura. Bolachas. Qual é a parte mais importante da bolacha? De uma bolacha, sim. É o fator crocante. Ou seja, se uma bolacha for assim mais molzinha... Eu não gosto tanto. Isto é pessoal, não é? Sim. É a parte As crocante. tipo bolachas da Subway, aquelas assim, caseiras, têm que ser crocantes. Para serem boas. O que eu gosto Mas é não a duras. seriedade com que a Filipa respondeu a isto. É Como se crocante. fosse Isto é algo extremamente realmente importante. Entre a vida e a morte. Exatamente. Isto é extremamente importante. Sempre. Há casos como a eutanásia e depois a escolha da bolacha sai como Exatamente. crocante ou não. Qual é a parte mais Gostei, importante gostei. da bolacha? Não, mas ela mesmo muito sério. Eu acho Ou É a que parte seja, crocante. qualquer bolacha tem que ser crocante. Para tem, mim, sim. Tem que fazer... Sim. Aí nota-se que é boa. Sim. Ok. E a segunda pergunta, no seu seguimento, é: se tivesse uma marca que só fazia bolachas, como é que se chamava? Eu não gosto muito. Crocomix. Não, Desculpa, Filipa. isso parece-me Doritos, em que a mascote é só um crocodilo mexicano. Como é que disseste? Crocomix. Gosto. Pode ser essa. Crocomix? Sim. Isso é roubar a ideia dele. E livrar-me um bocadinho da pergunta. Pois, não Então, posso estar Assim não pode ser. Não. Desculpa, mas posso fazer outra. É que isso parece-me só um crocodilo, É, um foi um sombreiro croco, a pode vender ser, bolachas. Crocante. Crocante. A mim veio-me logo crocodilo. Mas posso fazer outra para ver se ela não foge. Hum. Normalmente o Manuel faz estas perguntas para Cookie aliviar. Crush. Qualquer coisa assim. Cookie Crunch. Crush. E ia ter bolachas de chocolate. Para mim o importante é o chocolate. É assim. Isso é depois uma análise financeira e. Sim, e pessoal também. É assim, eu também aprecio a parte do chocolate, mas não em demasia. Por exemplo, nas bolachas Oreo enjoo-me um bocado. Gosto mais Novata. daquelas que têm pintinhas, pepitas. Ok. Tipo chip mix. Sim, tipo isso. Tipo bolachas de... Ok. Muito bem. E qual era o teu público-alvo com essas bolachas? Velhinhos. Sim, velhinhos, mas então aí teríamos que adaptar a parte do crocante. Teríamos que ter Pois, vários não níveis de As crocante. bolachas que vêm com uma dentadura extra dura, com um bocadinho de coringa, que se chama a cola para a placa. Não Só sei, para os sabes mais do velhinhos. que eu não sei o nome da cola. Ainda não uso. Apesar de ter uma coluna idosa, ainda não. Sim, mas como é que tornaríamos as bolachas inclusivas? Era colocá-las em vários níveis de crocante. Não é? Bem Umas pensado, mais bem molinhas. O crocante Eu acho- para eu acho- dos 8 aos 15 anos.
E se calhar dos 75 aos 80. É o nível de crocante 3 que é o mais mau. Sim, Cuidado com isso, eu acho que devias sair daqui e registar já essa ideia. sim, acho que sim. Tu Temos de bolachas trabalhar com um nível bocadinho de mais no nome, croqueza. mas- Croqueza. Croqueza, exatamente. Acho que Olha, sim. obrigado, Filipe Sousa Luz, Muito por estares obrigada, vindo. eu. Muito obrigado. Tivemos aqui uma conversa assim de uma horinha, só para... Uma hora. Quem disse que Ali. não ia falar nada? É, aqui a falar um bocadinho só. Se falasse mais devagar, tinha aproveitado melhor o tempo. Mas Tínhamos isso é estado uma aqui 2 defeito. horas a falar sobre o assunto. A emoção do tema. Não, isto... Esse seria- Das bolachas ou do envelhecimento? Eu acho que puseste mais emoção nas bolachas do que no resto do tema, Não mas é? isso Não, só pá, sou eu. não me venham falar de bolachas de qualquer forma, que eu tenho que estar sentadinho e apto para falar sobre o assunto, que isto não se fala de bolachas de qualquer forma. Pois, Isto com certeza. não são conversas de corredor, que é, mas Nem que de bolachas autocarro. gostas? O quê? Aham. Assim? Sim. Vamos tomar um café e a gente Mas pode sim, falar mas de bolachas. falando num breve resumo do que aconteceu aqui, acho que foi muito produtivo, não é? Acho que deu para refletirmos sobre diversos temas, E a gente aprende sempre um deu para bocadinho. perceber qual é o panorama dos nossos velhinhos, e digo velhinhos Com carinho. com muito carinho, ou como eu costumo dizer, jovens há mais tempo, porque acaba Isso por dava ser... espaço para uma outra conversa. Essa Jovens há expressão. mais tempo. Não gostas de jovens há mais tempo? Não. Oh, que caralho. Pumba. Pega. É porque implica o facto de nós não deixarmos... tem a ver com isso? O envelhecimento... Não sei, completa a ideia. Eu acho que o facto de usar o jovem é ter o medo de que exista o Exatamente. envelhecimento. Porque é que é jovem é que é ser bom? Ser velho é que é ser bom. Eu acho que Tivemos sim, mais eu acho que sim. oportunidade de Eu acho que desenvolver sim, eu acho o que sim. quão bons somos. Eu acho que sim. Mas Não fazer nada e mandar bicos putos no autocarro. Tudo mal posso esperar. Há velhos e velhos, também claro. fazem isso. Sim. Fazem Não é? Por isso. isso Mas, não vai- mas os jovens, quando fazem isso, são broeiros. Os velhotes são velhotes. São sábios. São. É verdade. Olha, por acaso foi um ponto que nós não tocamos. Os mitos. Não, a sabedoria. Até Sim. que ponto é que olhamos para os velhinhos, não vou dizer jovens há mais tempo, como fonte de sabedoria. Eu por acaso tenho. Acho que é coisa que tem vindo a desaparecer, também. As pessoas mais velhas podem ter a sua sabedoria, podem dar os seus conselhos e a sua sabedoria aos mais novos, que os mais novos vão sempre ignorar, vão cometer os erros que os outros cometeram Até um e dia. vão ganhar a mesma sabedoria que depois vão tentar passar a outras pessoas que não os vão ouvir. Até um dia. E acho que é só assim. É cíclico. cíclico. Faz parte do ciclo de vida. E é muito humano isso, não é? Sim. Isso é muito humano. É um comportamento muito humano. Novamente. Mas sim, Novamente, obrigado obrigado, Filipe, Obrigada por teres eu. vindo por teres aceito. e por disponibilizares não só o teu tempo, como aquilo que aprendeste durante o teu percurso profissional. Portanto, a tua licenciatura. E de nos teres aturado a nós e às nossas perguntas, por vezes básicas, por vezes estranhas, por vezes interessantes, como as das bolachas, E perguntas provocantes. e perguntas provocantes. Sim, não, foi. Opa, foi não muito, podes vir muito para bom. aqui sem camisola outra vez, pá. E pronto, hoje ficamos por aqui. Sim. Vamos falar de onde é que podem ver e ouvir isto. Pois, ver, não sei como é que Ver, vai vamos ser, descobrir não é? se podem ir ver. Porque tivemos aqui um problema técnico e não sei como é que vai ser, mas pronto, depois vamos ouvir, vão Ouvir vão. ouvir, Ouvir seja no Spotify, Seja no Anchor, seja no Apple Podcast, seja numa série de outras plataformas. A Google também Podcast, já tem. exatamente. Google Podcast também já estamos lá. Estamos em todo Portanto, lado. estamos em todo Nossa lado. paragem de autocarros está Nossa em todo paragem, lado. temos Apanha todos os múltiplas autocarros. paragens de autocarros e nós É. falamos de coisas triviais e não triviais em todas elas. Exatamente. Até falamos do tempo. Ainda não falamos do tempo. Falamos sim, que todos os dias eu pergunto das horas. Mas isso, eu não estava a falar nesse tempo. Estava Pois a eu falar de sei, metodologia. mas eu estou a falar deste tempo. Portanto, Estás a ver? mas pronto. Podem também serem nossos patrõezinhos. Emanuel Dias, como é que eles são nossos patrõezinhos? Em patreon.com/paragem de autocarro. Exatamente. Em que Patreon.com apenas para- por $1 mês tem acesso a material exclusivo. material Tem exclusivo, acesso a esta conversa sem cortes, não é? sem Na cortes, íntegra. que é fabuloso, E, e muitas outras coisas. E muitas outras E coisas. muitas outras coisas. Nomeadamente serenatas feitas pelo Emanuel para padrinhos. Patreon.com/paragem de autocarro, por favor, ide lá, vejam todo o mundo que a gente tem para vos oferecer e sejam nossos patrõezinhos, que eu vou gostar muito. Eu também. Pronto, muito obrigado. Eu também. Filipe também. Obrigado. A Filipa patrocina.